Senhor, meus amados. Estamos aqui para ministrar a lição de número 12, de 21 de junho de 2020, a conduta do crente em relação à família. Eu sou o pastor Adriano Cunha, da Assembleia de Deus de Saracuruna, professor da classe Master, e hoje eu vou estar aqui trazendo essa lição para você. Gostaria de ler com você o texto áureo que diz: Por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois, uma só carne. Efésios 5:31. A verdade prática também nos diz: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família, para a glória do nome dele. Amém? Nós temos aqui a leitura bíblica em classe, que você vai ler em sua casa, já com certeza já leu, já está apto, e estaremos passando aqui a introdução, que diz aqui na nossa introdução: na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe o matrimônio monogâmico, heterossexual, indissolúvel, no modelo divino. Os membros da família são iguais, porém, cada um desempenha papéis diferentes. Nesta lição, veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã. Ponto central da lição: o relacionamento familiar é um projeto divino. Amém? Queridos, aqui no primeiro ponto, no primeiro tópico, diz a conduta do crente como marido, ou seja, a posição do marido. Aqui nós lemos na introdução que há distinção dos papéis bem definidos por Deus. Porque na casa do Senhor tudo é organizado, tudo é certo, tudo é coordenado, nada é de qualquer maneira. E aqui diz o apóstolo Paulo, no capítulo 5 da nossa leitura em classe, diz que o matrimônio, eleva o matrimônio ao mais alto patamar, ao comparar o marido com Cristo e a esposa com a igreja. Ele faz essa alusão, ele faz essa interpretação para que fique claro para nós a importância de você estar fazendo ou sendo um componente da família. A família é a primeira instituição a qual Deus fundou, e Ele organizou tudo da melhor maneira possível. Tópico 1 aqui, o primeiro ponto diz: o papel do marido como líder da família. Na Bíblia existe uma ordem: Deus é a cabeça de Cristo. Cristo, a cabeça do homem. O homem, a cabeça da mulher. 1 Coríntios 11:3 fala isso. O marido é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja. Aqui diz, irmãos, que o marido ele deve liderar a sua casa. O homem ele tem uma posição de liderança dentro da sua casa. Ele tem que ser o sacerdote da sua casa. Ele tem que ser o administrador da sua casa, junto com a sua companheira, com certeza, mas a palavra tem que partir dele. Ele tem que ter a iniciativa de estar comandando a sua casa, comandando a sua família. É isso que Deus espera dele, na verdade, não é? O marido, Deus lidera, ele lidera a igreja, visando seu absoluto bem-estar, ou seja, porque a relação Cristo, marido, igreja, esposa, porque a função do marido é estar providenciando bem-estar, ser o provedor, ser aquele que ama, ser aquele que guarda, ser aquele que ampara a sua esposa. Você vê isso com Jesus e a sua igreja, Jesus disse que a igreja é a menina dos seus olhos. Então, querido, nós vemos que o marido ele tem que pensar assim, ele tem que dar a sua vida, ele tem que se dedicar à sua esposa. Aqui, continuando nesse tópico, nós vemos que fala sobre o movimento feminista, o movimento marxista, que na verdade, irmãos, ele não é apenas algo político, mas também algo espiritual. Se você vê as doutrinas de Marx, se você vê o comunismo,
você vai ver que o comunismo, ele não tão somente ignora a pessoa de Deus ou nega a Deus, ele se opõe a Deus. É um ato de oposição a Deus. Quando você vê o comunismo, toda a base do comunismo para destruir a família, para dissolver a família, para tirar da família o pai, a mãe, as posições a qual Deus colocou. Nós vemos um movimento feminista, a qual tenta desestruturar isso. E muitas pessoas seguem esse movimento errôneo, né? O comunismo, ele não foi feito por Deus, foi feito por uma artimanha do inimigo, usando a mente de pessoas maliciosas para poder desestabilizar não tão somente a família, ou através de desestabilizar a família, desestabilizar toda forma de governo, toda forma de organização, né? O modelo de Deus é amor e respeito. Nas Escrituras, o modelo cristão está fundado no amor e no respeito mútuo. João 13, 34 e 35. Então, irmão, nós vamos trocar a orientação de Deus, a visão de Deus, a graça de Deus, a palavra de Deus, o fundamento para seguir doutrinas humanas. Nós vemos que o modernismo tem entrado dentro da igreja muitas das vezes. Infelizmente, nós vemos que nas nossas escolas existem muitos professores comunistas, socialistas, e eles tentam tirar a visão do pai, da mãe, né? Esse é o movimento que tenta destruir a família, e a família ela foi instituída por Deus, né? No ponto 2, irmão, do primeiro tópico, diz assim: o amor como elemento primordial. Amém? O marido, além de liderar, deve também amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Irmão, amar como Cristo amou, né? A Bíblia diz, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e aí então verão que vós sois os meus seguidores, porque amar-vos uns aos outros. Você imagine você amar o seu irmão, que você tem um relacionamento com ele, um convívio parcial, entre aspas. E agora você imagine você amar a sua esposa. Você, como marido, tem a obrigação de amar a sua esposa. Você tem a obrigação de cuidar dela. Você tem a obrigação de ampará-la. Você tem a obrigação de estar com ela em todos os momentos. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, o amor de um marido pela sua esposa, ele deve ser sacrificial. Muitas das vezes, irmãos, a gente vê aí alguns casais que eles têm um individualismo muito grande. A Bíblia nos mostra que a família ela tem que ser um conjunto, ela tem que ser uma equipe, ela tem que ser um clã, onde todos trabalham para o bem maior, onde há definições de cargos, mas para organização, para que seja manifesta a graça de Deus, tem que ter ordem, né? Tem que ter decência, tem que ter clareza, porque onde há confusão, eu quero dizer para você, Deus não habita. Nós vemos que o amor que o marido deve ter para sua esposa deve ser altruísta, não é? A igreja atraída a Cristo, aqui fala, citando o texto da revista, a igreja atraída a Cristo pelo amor, pela graça de Deus, pela manifestação do amor de Deus. Nós vemos lá em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, irmão, nós como igreja somos frutos do amor de Deus. Então, querido, a base do casamento, da família, é justamente o amor. Então, o que atrai a igreja a Cristo é o amor. O que deve atrair ou deve unir, o cimento que deve unir a família não é o autoritarismo, nem o medo, e sim o amor. A base de tudo é o amor, porque sem amor, nada do que nós compreendemos como evangelho poderia existir, na verdade. O tópico 3, irmão amado, diz assim: o cuidado do marido à esposa, né? A Escritura enfatiza que a esposa é a parte do marido, que é parte do marido, ao declarar: quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Eu separei aqui
uma passagem bíblica lá do comecinho, né? Gênesis, capítulo 2, versículo 21 e 24, fala da criação da mulher. Eu quero fazer essa pequena alusão a você, rápida, para que você possa compreender. Deus criou o homem do pó da terra, formou ele conforme ele quis, soprou em suas narinas o espírito de vida, né? Deus poderia pegar tão somente ali do barro do lado ali e criar a mulher do pó da terra, do barro, mas Deus não fez isso. O que Deus fez? Deus adormeceu ali Adão e fez uma cirurgia nele, tirou uma das suas costelas e da costela de Adão ele criou Eva, ou seja, Eva não é semelhante a Adão, Eva não é parecida com Adão, Eva não é um par com Adão, Eva é parte de Adão, ou seja, é carne da sua carne, é sangue do seu sangue, é osso do seu osso, ela é um com Adão. Então, quando você entende que você é um com a sua esposa, que você se tornou uma só carne, ela não é parecida, ela não é semelhante, ela é você. Se ela está mal, você está mal. Se o seu marido, esposa, ele está mal, você está mal. Se vai mal para ele, vai mal para você. Vocês são uma só carne. Vocês não são semelhantes, vocês não são parecidos, vocês são a mesma matéria, ou seja, um conjunto que forma esse casal, a família e a instituição a qual Deus criou. Amém? Eu gostaria aqui também de passar ao tópico 2, que fala a conduta do crente como esposa. Aqui vem falar claramente da esposa. Diz assim o início desse texto: de acordo com a analogia paulina, em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. Nesse ponto veremos a conduta requerida da esposa cristã. Amém? Tópico 1 aqui, o primeiro ponto, vamos dizer assim, um conceito da submissão cristã. As Escrituras ensinam a sujeição, né? Nós vemos, irmão, que a Escritura fala que a mulher deve ser sujeita ao seu marido, e isso causa, às vezes, um mal-estar muito grande nas pessoas. Mas eu quero dizer uma coisa: tudo que é feito por Deus é feito com ordem, com organização e com perfeição. Submissão não é humilhação, submissão não é ser uma escrava ou ser uma propriedade. Submissão é você compreender a posição a qual Deus colocou sobre outra pessoa e você respeitar essa posição e relevar para estar agradando a um bem maior. Ou seja, se você, mulher, escolheu esse homem como seu marido, eu não vou ser submissa a esse camarada. Se você escolheu esse homem como seu marido, você sabia o que você estava fazendo. A instituição criada por Deus, ela foi criada para ser organizada. Então, se o marido é a cabeça da mulher, você deve ser submisso ao seu marido. Você não deve ser um empecilho na vida do seu marido. Você não deve ser uma atrapalhadora. A Bíblia diz justamente que você deve ser uma ajudadora, né? Você deve ser uma ajudadora do seu marido. E aqui diz, a esposa, das esposas aos seus maridos, dos filhos aos seus pais, dos servos aos seus senhores. No caso das esposas, a submissão deve ser assim, como a igreja está sujeita a Cristo. Então, aquilo que eu falei no princípio, a sujeição, ela tem que estar embaixo do amor, da graça, da misericórdia. E se você não compreende isso, então você tem que rever os seus conceitos como cristão, como cristã, e ter essa visão de acordo com a ótica de Cristo, né? O maior, a Bíblia fala lá em Mateus 20, do 20 ao 28, aquela discussão, quem é o maior no reino do céu, vai ficar à minha direita, vai ficar à minha esquerda. Na verdade, irmão, o maior é aquele que serve. Sujeitar-se, né, ao marido, ao pastor, ao líder, ao que seja, é você ser um serviçal, ou seja, ser alguém que serve. E a Bíblia diz que maior é aquele que serve. Irmão, se você não serve, então você tem que rever os seus conceitos, você tem que servir. A Bíblia diz que nós temos que servir uns aos outros, né? Aqui também no tópico 2, no ponto 2, a condição da mulher cristã. Na cultura judaica, a mulher ocupava uma posição secundária,
era parte da propriedade do marido, né? Parece estranho para a nossa cultura hoje, mas se você pegar pegar Deuteronômio 5, 21, você lê ali o decorrer da lei, a citação da lei. Eu vou falar aqui, não vou falar em ordem cronológica, mas você pode ver lá. Não cobiçarás, quando entra naquela parte, não cobiçarás a casa do seu próximo, não cobiçarás o escravo do teu próximo, não cobiçarás o boi do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Olha a situação que aquele pessoal do Oriente Médio tinha essa visão naquele momento, né? A mulher ali era como se fosse uma propriedade do seu marido. As mulheres gregas, irmãos, a sociedade grega, a sociedade romana não era diferente, não. Ainda era pior, porque na lei mosaica havia leis e organizações, instituições para poder defender a mulher, defender os filhos, defender as pessoas, né? Para poder organizar, para que as pessoas tivessem cuidado uma das outras. E você vê que os gregos, a mulher ela tinha uma condição praticamente como de escrava. Os romanos também. Era uma sociedade, irmão, totalmente deturpada, pervertida, onde havia orgias, onde havia incesto, onde havia homossexualismo aberto. Então, o camarada tinha suas escravas, se deitava com elas, e a mulher ali era como uma pessoa simplesmente para gerar filhos a ele, para gerar descendência a ele. Então, nós vemos, irmãos, que a situação da mulher naquele momento, do momento pagão, era bem terrível. Já embaixo da lei de Moisés, já era diferente. Embora eles tivessem essa visão, mas eles tinham amor, eles tinham carinho, eles tinham cuidado. Você não podia dispensar a sua mulher por qualquer coisa. Havia carta de divórcio, mas não era de qualquer maneira que se era feito. Haviam leis para se proteger as mulheres, haviam lei para se proteger as viúvas, para se amparar as viúvas, para se amparar as pessoas necessitadas, para se amparar os órfãos. Então havia tudo isso, né? Então nós vemos que a mulher, a situação da mulher, o cristianismo, você vê que Cristo, ele equipara, ele coloca todas as pessoas no mesmo nível. E ele dá tão somente distinção de deveres, distinção de funções para organizar a família. Você vê lá em Gálatas 5, versículo 1, que diz: estai, pois, firme na liberdade com que Cristo te libertou, e não volteis a se meter embaixo do jugo da servidão. Paulo fala da lei e Paulo fala da graça. Você está livre e liberto. Você não está mais embaixo do jugo da lei. Você está vivenciando a graça, liberto pela graça de Deus. Então, a mulher no Evangelho, ela é respeitada, ela é contada no meio dos discípulos. Você pode ver isso. Você vê as mulheres sendo citadas. Você não vê as mulheres sendo... Raramente mulheres são citadas nas genealogias do Antigo Testamento, mas no Novo Testamento você vê as mulheres sendo citadas, as mulheres importantes, as mulheres trabalhando, fazendo a obra do Senhor, sendo reconhecidas, sendo amadas, sendo respeitadas. Isso é muito importante, porque Cristo, ele equiparou todas as pessoas. Então, somente organizou os papéis dentro da casa, dentro da família, para que haja ordem, para que haja decência, mas todos são fundamentados e ligados pelo amor. Se não for fundamentado e ligado pelo amor, não é uma atitude, não é uma vida cristã. É muito fácil você ler o Evangelho, é muito fácil você citar o Evangelho, mas você não pode tão somente ler e citar, você tem que viver o Evangelho. Se você não vive o Evangelho, então você está perdendo o seu tempo, você tem que parar, você tem que zerar, você tem que rever os seus conceitos e começar a viver o Evangelho em plenitude. Amém? Ponto 3 aqui é importantíssimo, que diz a reverência devida ao marido. O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta. Nós já lemos isso em outra ocasião aqui. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao seu marido, né? A Bíblia diz, irmão, lá em Mateus 7,12, que toda
tudo aquilo que você, vou parafrasear aqui para ser prático, tudo aquilo que você quiser que as pessoas façam com você, faça com elas primeiro. Se você quer que as pessoas te tratem bem, trate as pessoas bem. Se você quer que as pessoas te respeitem, respeite essas pessoas. Até para você poder ter fundamento no momento de você se impor ou você reclamar, né? Se um marido não ama sua esposa, não trata ela bem, como é que ele vai esperar também uma boa resposta? Se a mulher também não trata ele bem, não responde ele bem, como é que ela vai esperar uma boa resposta? Então, para um relacionamento, né? A palavra diz relacionamento, tem que ter cedimento entre ambas as partes. Você cede de um lado, outro cede de outro, até o momento que se encaixe, para poder dar tudo certo, se tornar um. Então, irmão, o marido e a esposa, eles têm que estar numa condição de reciprocidade, né? Nós vemos aqui, essa postura é demonstrada quando ela apoia e o ajuda em sua tarefa de liderar. Esposa e marido, irmão, são um conjunto. Ali tem os filhos, ali tem sua casa, né? Não adianta um puxar para um lado, outro puxar para o outro, porque não vai dar certo. Se você não pegar junto com sua esposa, se você não pegar junto com seu marido, você não vai chegar à vitória. A vitória é porque a Bíblia, Jesus falou, olha, o reino dividido, ele não subsiste. Você faz milagres pelo príncipe das trevas. Fala assim, olha, eu não faço milagre pelos príncipes das trevas, porque o reino dividido não subsiste. Então, meu irmão, não existe divisão. Nós, como cristãos, nós somos o somatório. Nós somos a multiplicação. Quem divide é Satanás. Quem subtrai é Satanás. Nós, como cristãos e representantes de Cristo na terra, embaixadores de Cristo na terra, nós temos que somar, nós temos que multiplicar e não diminuir e não subtrair, né? Se todos fizerem seu papel instituído por Deus para a família, tudo vai bem. Tópico 3 da lição, a conduta do crente como filho. Primeiro ponto aqui diz a responsabilidade dos pais, irmãos, isso é muito importante. Os pais devem criar seus filhos na doutrina e na demonstração do Senhor, né? Doutrina é o mesmo que treinamento, no grego é paideia. Ou seja, irmão, se você não treinar o seu filho, se você não o ensinar, alguém vai fazer isso. A mídia vai fazer isso, a internet vai fazer isso, o traficante vai fazer isso, né? A pessoa de má conduta que está lá fora vai fazer isso. Então você tem que ser um parceiro junto com a sua esposa na criação e na formação do seu filho, né? Os pais, eles têm que ser o exemplo para os seus filhos, o exemplo a ser seguido. Se você tem que abrir mão de alguma coisa que você gosta para poder ser exemplo do seu filho, faça isso, vale a pena. Todo sacrifício de abrir mão do que seja, vale a pena para você estar próximo do seu filho, ser o melhor amigo do seu filho, conhecer o seu filho, estar perto dele, abrir mão de tudo para estar criando o seu filho. Quando você se torna pai, quando você se torna mãe, você deixa de ser outra coisa. A prioridade é você ser pai, é você ser mãe. Então, se você quer ser pai dentro da visão de Cristo, se você quer ser mãe dentro da visão de Cristo, as outras coisas são secundárias. Primária é você ser pai, é você ser mãe. Amém? Os pais também é instrução e advertência, que em grego diz notésia. Então, querido, tem que orientar o seu filho, tem que advertir o seu filho, tem que instruir o seu filho, tem que orientar o seu filho quanto a esse mundo insano que nós estamos vivendo. Nós somos uma ilha no meio de um mundo sem Deus.
E conforme você vai crescendo em graça, em sabedoria, conquistando ali as pessoas que estão ao seu redor, ali cresce também as fronteiras do reino dos céus. Porque Jesus disse, eis que é chegado o reino dos céus. E quem é o reino dos céus, irmãos? A igreja que está na terra, pregando a palavra, trazendo a revelação do evangelho para as pessoas, que Jesus Cristo veio à terra, que Ele deu sua vida, que Ele derramou a sua vida, que Ele abriu a porta da salvação. A igreja é a embaixada dos céus na terra, e nós, dentro do nosso lar, é um posto avançado dessa embaixada de Deus. Nós somos representantes de Deus onde que nós queiramos estar. Se tem uma brigaiada dentro de casa, um corre-corre, irmão, os seus vizinhos vão estar vendo esse testemunho, e nós somos o testemunho, porque a Bíblia diz que a todo momento nós somos rodeados por uma nuvem de testemunhas. O tempo todo tem alguém nos olhando, irmão. O tempo todo tem alguém nos olhando como igreja, e você como igreja, você é tricobrado. Pode ter certeza disso, né? Diz aqui o tópico 2, a conduta requerida dos filhos, né? Aqui fala a responsabilidade dos pais e aqui fala a resposta dos filhos. O dever dos filhos é apresentado de forma objetiva pelo apóstolo. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais, né? O filho, irmão, ele tem que ser obediente. O grande mal do relacionamento familiar nos nossos tempos, eu creio que é a ingratidão. O pai muitas das vezes se sacrifica, a mãe se sacrifica, às vezes não consegue alcançar aquele objetivo que ele gostaria de alcançar, mas ele está dando ali o seu melhor, o seu máximo, e a criança ou adolescente, é aquela fase difícil, é uma fase de transição, ela não consegue reconhecer, ela não consegue ser grata, e a Bíblia diz que quem é grato, irmão, agrada o coração de Deus. Você tem que ser grato, você tem que ser fiel no pouco. Se você for fiel no pouco, se for grato no pouco, Deus te dará muito, você pode ter certeza disso. As coisas de Deus, elas são perfeitas. O filho que não respeita os pais, irmãos, né? Ele nunca vai estar preparado para o mundo, sabe por quê? Porque ele não vai aprender a respeitar a autoridade, ele não vai aprender a respeitar as autoridades civis, ele não vai aprender a respeitar as autoridades militares, ele não vai aprender a respeitar ninguém, ele vai ser um rebelde, um anarquista, alguém que não se encaixa em lugar nenhum, aí não consegue parar no emprego, não consegue ter um relacionamento sério, duradouro, firme. Por quê? Porque não aceita a responsabilidade de respeitar ninguém. Quem não respeita o pai, quem não respeita a mãe, vai respeitar mais quem? Vai respeitar Deus? O pai que está vendo, a mãe que está vendo não respeita, vai respeitar Deus que não vê? Então, querido, você que é filho, a conduta de um filho cristão é ser fiel, é ser grato, é ser obediente, é observar os preceitos do seu pai, da sua mãe, estar sabendo absorver tudo aquilo de bom que eles têm para você, e também, e mais importante, fazer parte de um conjunto, porque quando você faz parte do seu conjunto, da sua família, do seu clã ali, você está somando, você está multiplicando, e as bênçãos vão ser grandes com certeza, né? A postura do filho, ela tem que ser uma postura de gratidão, né? E aqui, irmão, a coisa mais interessante dos mandamentos, você parar para ver os mandamentos, o mandamento que tem promessa. Se você cumprir ele, você é abençoado. Honra teu pai e tua mãe, né? Que serão prolongados teus dias na terra. Ou seja, além de você estar cumprindo a vontade de Deus, você ainda tem um bônus, você ainda tem um extra, você está recebendo a graça de ter seus dias prolongados na terra, de ser abençoado, não é? Então, quando isso é tão importante para Deus, irmão, que você obedeça seu pai e sua mãe, porque se você não aprende a obedecer o seu pai e sua mãe, você não está preparado para dar o próximo passo de você andar sozinho. Você vai estar até andando sozinho, mas você vai estar andando sozinho em rebeldia, rebelião, você não vai se encaixar em lugar nenhum, você não vai ter um bom emprego, você não vai ser um bom empregado, você não vai ser um bom marido, você não vai ser uma boa esposa, você não vai ser um bom amigo, você não vai ser um bom de nada. Então, quando você obedece seu pai e sua mãe, você é honrado por Deus e é prolongado os seus dias na terra. Que maravilha! Amém, meu amado? Eu tenho o costume de ler a conclusão
eu gostaria de ler a conclusão com você, amém? Já de antemão, gostaria de te agradecer pela sua atenção. Gostaria que você tirasse o máximo proveito disso. Talvez tenha alguma coisa aqui que você discorde, porque é por algum pensamento humano, mas eu quero dizer uma coisa para você: não se discute com Deus, é muito melhor obedecer do que sacrificar. Então, se Deus instituiu, siga aquilo que Deus instituiu, porque Deus, Ele tem bênçãos para te dar, com certeza, amém? No modelo divino, a conclusão diz assim: no modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. O marido tem o dever de liderar e amar a sua esposa. A esposa, o dever de submeter-se e respeitar a liderança de seu marido. Aos pais, o dever de educar seus filhos segundo as Escrituras. Aos filhos, o dever de obedecer e honrar os seus pais. Assim, o amor, o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família, que se porta conforme Deus planejou. Querido, siga o projeto de Deus para a sua família, porque com certeza não vai dar errado. Que Deus te abençoe e te guarde e seja contigo, em nome de Jesus. Curva a sua cabeça onde você está, fazer uma oração de agradecimento ao Senhor por esse momento, que nós tivemos aqui de ensino. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graça te damos, ó Deus, por podermos estar aqui estudando, aprendendo da Tua palavra, aprendendo da Tua verdade, Senhor. Pai, abra nossa mente, abra nosso coração, para que possamos compreender e guardar a Tua palavra. Senhor, toma nossa família em Tuas mãos, nos abençoa, nos livra de todo mal, nos dê capacidade de fazer a Tua vontade, de cumprir o nosso papel dentro da família, Senhor. Pai, nisso te damos graças, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.